Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar de força de atrito. O que é essa força de atrito? É uma força contrária à força aplicada. Ela, dependendo da sua força que você aplicar, for menor que a força de atrito, esse objeto não se locomoverá. Tem duas forças de atrito: força de atrito estático e dinâmico, ou força de atrito cinético. Primeiro vamos lá, força de atrito estático. Essa força de atrito já fala estático parado. É uma força que o objeto vai ter o contrário quando ele estiver parado. Vamos ver aqui no exemplo. Vou aplicar uma força. Vocês conseguem ver aqui, força aplicada 57 N. Força de atrito 57 N. O que quer dizer? Esse objeto não se locomoveu. A força de atrito dele é maior. Vamos por mais. A força, olha lá, o objeto começou a se locomover. A força de atrito dele é de 94 N. Aí ele parou. Então eu preciso aplicar uma força de 90. Vamos ver. Olha, a força, vocês viram que o objeto parado para locomover ele, eu tive que aplicar uma força de, olha aqui, ele começou a se locomover com 100 e poucos newtons de força. Aí por que a força de atrito dele diminuiu para 24? Força de atrito estático é maior que a força de atrito dinâmico ou cinético. O porquê? Que imagina uma solda. Quando você consegue quebrar ela, não fica maleável? Agora, a mesma coisa aqui, é chamado de solda fria. Por quê? O objeto encostado no plano, como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo essas lasquinhas? Eles se encaixam. Então, para ele se locomover, você tem que aplicar uma força maior. Mas quando ele se locomove, ele começa a esquentar. E com isso, fica mais fácil, você precisa aplicar uma força menor para ele se locomover. Então o atrito dele é menor. Para eu calcular a minha força de atrito estático, eu preciso saber o coeficiente de atrito estático e a força normal. Por que essa força normal? É a força com o objeto que o plano exerce no objeto. Então, preciso saber da força normal e o coeficiente de atrito estático, e eu vou descobrir a força de atrito estático. Como podemos ver aqui, vamos ver, ó, vou aplicar a força 53, 114 newtons. A força de atrito 114. E se eu aumentar agora? Tá vendo? Ó, foi até 121 newtons para ele se locomover. Aí caiu para 94. Vocês compreenderam a força de atrito estático. Agora vamos entender a dinâmica. Força de atrito dinâmica é quando o objeto se locomove. Força de atrito dinâmica ou força de atrito cinético. Cinético é movimento. Cinético, a palavra cinética significa movimento. Então quer dizer que quando o objeto começa a se locomover, o atrito dele é menor de quando ele está parado. Como que eu vou calcular essa força de atrito dinâmico? É bem simples. Temos aqui coeficiente de atrito dinâmico, eu preciso saber. Ela aqui, ó, coeficiente de atrito dinâmico e a força normal. O que vai mudar de uma para outra? O coeficiente. Quando ele está em movimento, dinâmico. Quando ele está parado, estático. Certo? A força de atrito estática vai ser maior que a dinâmica, por aquele motivo que eu expliquei anteriormente. E aqui, pessoal, tem a tabelinha. Olha aqui. Material do alumínio, material 1, material 2.
no material 1, o alumínio de 0,61 o estático e o dinâmico 0,47. Borracha 0,4. O dinâmico ele quase não tem um atrito, é desprezível. Mesma coisa aqui. Tá vendo que o cinético é menor que o estático, cinético ou dinâmico. Professor, mas como que eu vou fazer isso? Fazer a conta? É simples, olha aqui. Agora vamos fazer um exemplo. O bloco da figura de massa de 5 kg mostra uma velocidade constante num plano horizontal sob uma ação de uma força F, constante e horizontal. Essa força aqui. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano é de 0,2, a aceleração da gravidade 10 metros, então o módulo dessa força em newtons. Ele quer saber essa força aqui. Se a velocidade é constante, então qual que é a aceleração do bloco? Aceleração igual a zero. O porquê que eu preciso saber disso? Então a força resultante não é igual a massa vezes aceleração? Então eu tenho que a força resultante é igual a 5 vezes zero. Então minha força resultante é igual a zero. Agora vocês vão entender o porquê disso. Agora, falou que o objeto está em movimento. Qual que é a força de atrito que eu vou utilizar? Força de atrito dinâmico. Força de atrito dinâmico. Qual que é ele? 0,2. Para eu calcular a força de atrito, não é igual a força de atrito, que essa é dinâmica, que é o movimento ou cinética, vezes a força normal, que é a normal. Como que é um plano horizontal, a minha força normal é igual a minha força peso. Então, para eu calcular o peso, peso é igual a massa vezes gravidade. Peso é igual a qual que é a massa? 5. Qual que é a gravidade? 10. Então, meu peso é de 50 newtons. Se o peso é igual à força normal, então eu tenho que N é igual a 50 newtons. Então vamos lá. Força de atrito é igual. Qual que é a minha força de atrito dinâmico? 0,2. Qual que é a minha força normal? 50. Então minha força de atrito é igual a 10 newtons. Professor, mas a força resultante é zero. Olha aqui, eu quero descobrir a minha força que está sendo exercido aqui. Como que eu vou fazer? Olha, essa daqui é minha força de atrito, não é? Então eu tenho que a força resultante, olha aqui pessoal, vamos ver se vocês enxergam. Força resultante é igual a força, essa força, menos a força de atrito. Qual que é o valor dessa força resultante? 0. Igual F menos, qual que é o valor da força de atrito? 10. Então, minha força vai ser igual a 10 newtons. Por isso que a velocidade é constante, que é a força de atrito. Como o objeto, aí entra a primeira lei de Newton. Como o objeto está em movimento, o que acontece? Está sendo exercida uma força de 10 newtons. Então ele vai continuar se movimentando. Pessoal, qualquer dúvida pode me mandar mensagem, tá bom? Até a próxima aula.